E agora, chamando já para o Case 4. Hoje está corrido, né, gente? É muita informação para a gente saber, então a gente tem que correr. Automação de processos de gerenciamento de portfólio. Com vocês, Guilherme Saviolo. Boa tarde a todos. Bom, fazendo minha descrição visual, eu sou um homem branco, de estatura baixa, cabelos longos, barba mediana, estou de blazer, camisa preta da Time Now e usando uma calça marrom. Bom, boa tarde novamente, testando aqui. Peço primeiro vocês para imaginarem aí um cenário de gestão de portfólio na qual as soluções elas são usualmente feitas, né, com Excel, com a tríade, né, do Excel, PowerPoint e Word. Isso é bem comum, né, dentro das empresas e usualmente, né, dependendo do seu desafio, né, dependendo do ambiente que você se encontra, a gente encontra os seguintes desafios. A gente tem aí, muitas vezes, iniciativas desconectadas, né? Então, a gente tem um time de pessoas, de analistas que estão ali fazendo os trabalhos e um faz um trabalho de um jeito e, às vezes, o outro faz o trabalho de outro, e aí você começa a ter essas iniciativas desconectadas. Nós temos diferentes sistemas, né, usualmente, dentro das corporações. As corporações utilizam diversos sistemas e, usualmente, esses sistemas não conversam entre si, então a gente precisa, né, fazer com que as informações se relacionem e aí começa aquele monte de PROC-V para lá, PROC-X para cá. E temos aí as fontes manuais, né? Então a galera começa a criar o Excel, começa a criar o PowerPoint, e esse PowerPoint começa a se tornar ali como referência da informação, né? O valor é aquele que está no PowerPoint e não no sistema, né, por exemplo. E diante desse cenário, né, de diversos Excels indo para lá e para cá, a gente tem muitas mudanças acontecendo. E às vezes a pessoa vai mexer no Excel e você precisa esperar que aquela pessoa mexa no Excel e ela troca a fórmula e aí quebra tudo e às vezes, enfim, cria aí um cenário desesperador. E a gente tem um tempo de atualização, né? Então, para responder as perguntas que o negócio demanda, a gente tem um tempo de atualização muito grande, elevado, considerando o grande portfólio que a gente encontra, né, nos nossos clientes, a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, a gente observa aí, no fim, né, uma baixa maturidade no que se refere a um ambiente de dados, né, dentro desses desafios que a gente encontra. E, bom, movidos ao desafio, né, a Time Now, aí, em parceria com o cliente, que investiu, né, numa solução de portfólio, de gestão de portfólio mais digitalizada, partiu em busca, né, de resolver aí como gerenciar mais de 500 projetos acontecendo ao mesmo tempo em diferentes fases, com um portfólio de mais de 2,5 bilhões de reais, com mudanças de estratégia, né, acontecendo toda. O dólar cai, então tem que mudar tudo, muda aquilo, muda lá. E, enfim, a China está caindo, então a gente precisa reduzir esse investimento dessa forma. Quais são as oportunidades que a gente consegue encontrar a partir disso? Então, é movido por esses desafios que a Time Now busca de encontrar o resultado de criar um ecossistema de inteligência de negócio para portfólio de projetos. E a gente tem como objetivo construir esse ecossistema como o ponto da referência da verdade dos resultados da área. Então, qual foi a estratégia de implementação que nós buscamos trazer? A palavra do momento hoje é IA, né? A gente fala de inteligência artificial, ChatGPT e tudo mais. É aonde a gente quer chegar. Mas, muitas vezes, dentro desses ambientes onde a gente tem Excel, PowerPoint, Word, por mais que exista agora lá o Copilot lá dentro, a gente precisa organizar a casa primeiro para conseguir chegar nesse lugar, né, nesse lugar de Big Data. E, então, a gente partiu para uma abordagem mais específica, abordagem de Small Data. A gente quer olhar especificamente os dados do nosso negócio e olhar com detalhe
né, aquilo que está acontecendo, para que a gente possa responder às perguntas de negócio que os nossos clientes estão trazendo para a gente. E são perguntas complexas. Então, a gente precisa estar organizado para que, à medida que as perguntas vão ficando cada vez mais complexas, a gente tenha a capacidade de responder cada vez mais rápido todas essas demandas que eles trazem. Ou, às vezes, responder antes deles perguntarem. E, então, a gente parte aí para um cenário de small data, na qual a gente quer olhar ali com detalhe, né, esses dados, e partimos, então, para a construção da nossa fundação. Nossa fundação parte do princípio dos dados, né? A gente quer os dados da forma crua, para que a gente possa, então, construir esse sistema, esse ecossistema. Então, iniciamos esse trabalho com VBA, mas logo implementamos a extração dos dados em Python, né? Então, a gente passou a extrair os dados que vêm de sistemas, né, do cliente via Python. E isso já começou a automatizar e reduzir a carga de trabalho de muitas pessoas que ficavam ali, eu preciso esperar que esse relatório rode, e ficava lá 1, 2 horas esperando para ter aqueles dados, para depois fazer o Excel, para depois fazer o PowerPoint. Enfim, começamos a automatizar a extração dos dados. E a partir disso, a gente começou a construir uma solução utilizando ali a plataforma da Microsoft, principalmente utilizando o Power Automate, Power Apps e o Power BI, ferramentas poderosíssimas que, em conjunto ali com PowerPoint, Excel e Word, constroem aí um ecossistema muito robusto. E aí, como premissa, nós utilizamos aí até o que o Arlan falou aqui agora há pouco, a melhoria contínua, né, e o trabalho por meio de sprints. Então, considerando a primeira sprint que a gente tinha, nós entregávamos a versão 1.0, enquanto as pessoas iriam utilizando a versão 1.0 dessa sprint, nós já estávamos desenvolvendo a sprint 2, e aí depois voltávamos nos feedbacks que a gente recebia, né, do cliente e até mesmo da nossa equipe, do que a gente precisava melhorar, né, da sprint 1. Então, a gente fica, né, atualmente nesse fluxo constante de feedbacks, e nossas sprints partiram primeiro, né, ali então, da extração dos dados, mas primeiro começamos a construir as curvas de avanço financeiro e avanço físico, né, que aí a gente tem as curvas S de todos os projetos ao mesmo tempo, de forma dinâmica, de forma visual, né, para as pessoas, e com a construção dos KPIs e tudo mais. Depois partimos, a partir dessas informações, né, de avanço financeiro e avanço físico, com a caracterização do portfólio de uma maneira mais global. E, por fim, né, a fase que a gente está agora, nós estamos detalhando as subetapas, né, dos projetos, com a parte de engenharia, suprimentos e construção e montagem, pensando aí em soluções que vão atender todo o gerenciamento do projeto, da vida do projeto, né? E, bom, eu gosto de fazer uma analogia sempre com edificações. E, como eu comentei agora há pouco, a fundação do nosso trabalho são os dados, né? Mas, a partir da fundação, a gente precisa começar a construir a estrutura, né? E a estrutura ali vai ser as nossas soluções. Só que, para essa estrutura, a gente se baseou nos seguintes pilares. Confiabilidade, né? Como até o pessoal da Open falou aqui agora há pouco, o usuário ele precisa ter confiança de que aquele dado que está sendo exibido lá é o dado que realmente existe no sistema. Então, ele não quer chegar lá e falar, esse dado aqui não está muito certo, não. Porque entra em descrédito a ferramenta que a gente está construindo. Então, ele precisa ter confiança naquilo que está sendo exibido. Além disso, a ferramenta precisa ter uma usabilidade considerável, né? Por quê? O usuário ele precisa saber para onde que ele caminha ou para onde ele quer ir, né? Se ele chegar numa casa que tem, sei lá, 10 corredores, para onde que ele vai para achar a cozinha? Né? Ele tem que ficar procurando os 10? Ele não vai fazer isso. Ele vai entrar, não vai achar o primeiro e depois vai embora. Depois nunca mais volta. Então, partimos dessa premissa. Temos a premissa também da utilidade. Né? A informação que é fornecida ela precisa ser útil para o usuário. Então, não adianta nada eu construir um relatório para um gestor com um monte de informação detalhada sem agregar aquela informação para ele. Ele quer ver aquilo no macro. Mas, em contrapartida, o usuário de negócio ele precisa ter aquilo no micro para que ele possa responder as perguntas que os gestores vão fazer do porquê que está acontecendo o desvio de tantos milhões ou por que está acontecendo o desvio de avanço físico nos projetos. Então,
você entrar num quarto, por exemplo, que está cheio de entulho, você vai ver, não tem nada para fazer aqui, então eu vou embora. Então é a mesma coisa. Então a informação ela precisa ser útil para o usuário que você está querendo atender. E por fim, a questão do design, né? Quanto mais bonito você entrega uma solução, mais o usuário ele vai ter prazer em utilizar aquilo e vai querer voltar ali. E usualmente a gente tem percebido que quando um desses 4 pilares não está funcionando tão bem, a gente tem uma solução que não está funcionando bem também. E só precisa um desses pilares não funcionar bem. Beleza, então temos aqui nossos 4 pilares no qual a gente está pautando o nosso trabalho. E aí a gente começa a construir os cômodos. Então, meio que vira uma casinha de Lego, né? A gente vai construindo um, depois constrói outro, aí depois a gente desmonta aqui para fazer uma interligação com esse outro cômodo, e aí fica uma coisa bem interligada entre si, a gente começa a construir, de fato, esse ecossistema, como eu comentei. E, bom, falando um pouquinho do fluxo de trabalho, né, que a gente trouxe, então a gente tem os dados como a fonte principal nossa, né, dos relatórios. Então a gente tem a extração ali do SAP, do Primavera P6, alguns Excels, né, porque às vezes a gente também precisa consumir informações de outras áreas e às vezes nas outras áreas a gente não consegue interferir tanto no modelo de trabalho. E temos as SharePoint Lists, que é a solução que a gente mais tem utilizado para poder sistematizar alguns fluxos de informação em conjunto com o Power Automate. E aí, depois, beleza, então a gente tem esses sistemas, e dentro desses sistemas a gente tem a extração via Python e a transformação dessa informação via Dataflow, e publicando todos esses dados que a gente transforma e a gente deixa disponível dentro do SharePoint. E, por fim, a gente tem a exibição e a retroalimentação desse fluxo pelo Power BI, com o conjunto, né, como eu comentei, do Power BI, Power Automate e Power Apps. O Power Apps, então, ele se transformou no nosso Excel, por exemplo, né? Então, todas as informações que o nosso time hoje preenche de forma qualitativa dentro do Power Apps, porque ali a gente consegue deixar marcado qual que é o tipo de dado que a gente quer receber, se é uma data, se é um comentário, se é uma pessoa que precisa estar ali. E a gente tem esse fluxo sendo retroalimentado. E, basicamente, de 2 em 2 horas, hoje, a gente tem a nossa informação sendo atualizada diariamente dentro do nosso contrato, do nosso cliente. E hoje, a gente tem feito todo o versionamento e controle, né, dessas aplicações com o DevOps e utilizando o Git, né, o que impulsionou cada vez mais aí, o formato compartilhado de trabalho que a gente tem. E aí, trazendo como alguns resultados, né, resultados desse ano, sobretudo, nós tivemos aí uma média de 3.000 acessos por mês, né? Então, nós tivemos aí o nosso portal, por exemplo, sendo aberto 3.000 vezes, com mais de 100 usuários ativos por mês. Esse número aqui é o número de páginas que foram visualizadas, né? Então, às vezes você entra no relatório e visualiza mais de uma página, por exemplo. E aí, isso aqui foi do último mês, a gente teve 4.000 páginas visualizadas, mas esse número esse ano já chegou a 10.000 páginas sendo visualizadas em um período de 30 dias, o que para a gente foi muito gratificante, né? A gente vê que o nosso trabalho está sendo reconhecido e está sendo utilizado pelas pessoas, né? Tanto pelos clientes quanto pelas pessoas de dentro do contrato pela TimeNow. E aí a gente tem aí uma economia de trabalho que foi muito significativa, com a redução de apresentações, por exemplo, né? Então, aquelas apresentações de PowerPoint que as pessoas ficavam lá 1, 2 semanas preparando a apresentação de PowerPoint, os gestores, os próprios gestores, né, do cliente, começaram a cobrar a exibição dessa apresentação por dentro do Power BI. Então, isso economizou muito o tempo dos analistas, por exemplo, dos técnicos, para que a informação já fique ali disponível para as pessoas, porque os próprios gestores também acompanham essa informação dia a dia ali por dentro. Então, se você responde, tenta dar um migué de algum jeito, não vai acontecer, porque o dado está ali, está sendo exibido, os gestores estão acompanhando todo dia aquilo dali. E a gente envia esses dados todos os dias pelo Teams também. Então, a gente teve aí reduções de trabalho com automações de demandas, né, que eram altamente manuais. E a gente facilitou muitas análises, né, porque as automações rodam de madrugada ou rodam ali durante o dia, de 2 em 2 horas, e a gente já tem um dado disponível para as pessoas consumirem imediatamente.
E isso, né, nas contabilizações que a gente fez, até o presente momento das soluções que a gente entregou esse ano, a gente estimou aí uma economia de aproximadamente R$700 mil em HH economizado, do que a gente mediu. Do que a gente não mediu é a questão da qualidade da entrega. A gente tem um valor imensurável aí da melhoria da qualidade da entrega, porque os dados ficam ali disponíveis para todas as pessoas consumirem. E aí, beleza, a gente começa a construir esses cômodos que são interligados entre si, e aí, quando você precisa responder uma demanda que o seu gestor traz para você, você consegue, você mesmo, a partir das interligações que a gente já tem dentro do nosso sistema, responder essas perguntas de forma muito mais fácil. Então, as entregas começaram a acontecer de forma muito mais rápida, e a cobrança também. Né? Então, a gente começou a melhorar a entrega e a cobrança também foi lá para cima, o que é ótimo, né? Porque a gente continua desenvolvendo e melhorando o nosso ecossistema. Aqui trazendo só alguns exemplos de páginas, né? Por exemplo, essa é a página mais visualizada do nosso portal, que é a página de avanço financeiro. E aqui a gente tem lá a clássica curva de avanço financeiro, dividida entre engenharia, suprimentos e construção e montagem. Aqui embaixo a gente tem os projetos. E aí, clicando em cada projeto, você já tem a construção da curva de avanço financeiro para cada projeto naquele determinado momento. As informações que são exibidas, né, aqui dentro desses gráficos tem a junção ali de praticamente 3 sistemas diferentes. Né? Então, tem SAP, tem o sistema específico do nosso cliente, tem o Primavera. Né? Então, a gente junta as informações que são efetivamente de fato do cliente com as informações que a gente traz de planejamento e consegue gerar aí uma tendência não só para o ano atual, mas para todo o portfólio plurianual. Né? Então, isso daí agregou muito o valor da nossa entrega perante o cliente. E, óbvio, tudo isso foi impulsionado e incentivado pelo cliente, né, que incentivou a gente a fazer, a perseguir essas soluções e trazer esses resultados. Mais algumas imagens, por exemplo. Então, a partir dessa curva de avanço financeiro, a gente tem o desvio, né, entre o que estava previsto e o que está como tendência. E aí, a partir disso, a gente tem a caracterização do desvio. E a caracterização desse desvio, ela era feita em Excel e /PowerPoint, e o pessoal ficava lá uma semana, basicamente, tentando consolidar aqueles dados, e na hora que eles iam consolidar o dado, às vezes o dado já estava defasado, porque eles não tinham aquilo ali o tempo inteiro sendo baixado e sendo qualificado. Né? Então, a qualificação dessa informação hoje é feita via Power Apps, dentro do Power BI, e aí trazendo essa integração, né, Power BI, Power Apps, que eu estou comentando muito aqui, que foi um grande divisor de águas aí dentro do nosso contrato. Aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo claro daquilo que eu falei do Small Data. Né? A gente tem lá uma lista de itens que estão para ser comprados, que estão sendo diligenciados, e aí, dentro de um pedido de compra, o nosso analista vai lá, seleciona aqueles itens do pedido de compra, e aí aqui ele tem os detalhes, né? Então a gente tem as informações de dimensão desses itens, e aqui a gente tem o Power Apps. Né? Então, dentro desse Power Apps, o usuário imputa ali as informações que ele iria inserir via Excel, mas agora ele insere isso dentro do Power BI. Isso é retroalimentado, é atualizado logo depois, e isso já fica disponível para todas as pessoas, os gestores, consumirem e divulgarem, né, a informação e passarem à frente. Por fim, temos aqui também uma outra página que traz bastante aí a questão da qualidade da entrega. Né? Então, a gente passou a fazer uma análise minuciosa de todos os nossos cronogramas. Né? Então, a partir de cada tarefa, a gente fazia uma análise se aquela tarefa está com predecessora, está sem sucessora. Né? A gente atrelou as regras de negócio que tem específicas do nosso contrato para essa análise, e a gente começou a mostrar, olha só, planejador, a gente tem esses projetos aqui que são seus, que está na sua carteira, ele está com tais desvios. Né? Então, os próprios planejadores começaram a se alimentar dessa informação e melhorar a qualidade da sua entrega. Né? Então, isso daí é algo que vem trazendo também bastante resultado esse ano dentro do nosso contrato. E, enfim, meu nome é Guilherme Saviolo, sou metaleiro, cantor, aprendiz aí de surf, forrozeiro, aventureiro, e nas horas vagas eu sou engenheiro de projetos pela Time Now, sou bacharel em engenharia civil,
técnico em edificações e tenho acumulado aí 5 anos de experiência dentro da gestão de projetos e análise de dados. Para finalizar, lições aprendidas que nós trouxemos desses 3 anos que a gente vem atuando com isso, a necessidade de ter um time específico trabalhando nos desenvolvimentos, tanto para a manutenção quanto para os desenvolvimentos novos, bem como a necessidade da alta gestão cobrar e exigir as apresentações sendo feitas via Power BI, Power Apps e Power Automate, por exemplo. E em relação a feedback que a gente recebeu, um feedback que foi muito bom, que a gente se sentiu muito lisonjeado, de certa forma, foi que o cliente percebeu a necessidade de ter um sistema robusto, né, de arquitetura de dados e engenharia de dados, para que a gente pudesse, as áreas de negócio pudessem cada vez mais consumir essa informação de forma mais fácil. Como eu falei, a gente precisou criar vários scripts em Python para extrair essas informações de forma automatizada, e eles utilizaram e estão utilizando hoje o nosso trabalho como referência para saber aonde a gente quer chegar com esses dados. E, enfim, acho que caminhamos em busca, né, desse processo de mapeamento dos processos, né, e de digitalização das soluções, né, dos processos que a gente encontra, que a gente pode melhorar e trazer grande valia. Muito obrigado e caminhamos aí para uma terminal relevante, global e digital.